Bom, então, bem-vindo a todos, tá? Aqui que eu, que eu, que eu sei, né, do grupo, a Caroline e o Nicolas, né, e a Renata, que também é do grupo de pesquisa, o Jean também, né? E, bom, eu acho que antes de começar, de passar a palavra para a Renata, eu vou primeiro explicar o que é o Novos Profissionais do Direito, o que é o direito em rede, direito transdisciplinar em rede, né, que é o grupo de pesquisa que faz parte do Novos Profissionais do Direito, e por que isso tem a ver com o terceiro setor, né? Então, para começar, assim, eu era estudante de mestrado, né? Agora eu sou um mestre em direito, e a minha pesquisa se baseava em sociedade, rede e pluralismo jurídico, né? E, assim, até hoje eu estava refletindo, né, o que eu ia falar aqui, eu não sei da onde que eu tirei isso, né? Da onde que eu tirei isso, mas acho que a gente não sabe justamente porque a gente lê, a gente, né, faz muitas coisas assim e os cliques vão aparecendo conforme a gente vai lendo as coisas. E aí eu montei uma página no Instagram, que é Direito e Rede, e quando eu montei a Direito e Rede, ela durou um mês, não, né? Ainda existe. Mas, assim, aquela forma de pensar e de agir de uma, assim, transmissão, de uma transmissão de um conhecimento, eu vi que não fazia muito sentido, né? Se eu estava falando de rede, eu justamente teria que ter uma posição aberta, né? De participação das pessoas, assim. E aí eu montei um curso junto com uma outra pessoa e o nome desse curso era Novos Profissionais do Direito, justamente porque eu tinha participado de um projeto que se chamava, era NPD, né? Se tem, não, era JPD, Jovens Profissionais do Desenvolvimento. E aí nesse projeto a gente falava sobre teoria U, deixa eu ver se eu consigo melhorar a câmera aqui. Teoria U, Design Thinking, tudo focado a uma nova forma de desenvolvimento. Então eu acabei tendo contato aí com o empreendedorismo social a partir disso, né? A chamada do curso era se você se sente um profissional perdido, alguma coisa assim, né? E justamente as pessoas que faziam parte desse projeto, né, eram justamente jovens, perto da minha idade na época, né, perto dos 30 anos, que podiam até estar bem sucedidos nas suas empresas, tal, ou que tinham acabado de sair da faculdade e não sabiam qual era o propósito da vida, né? Qual era o que eu estava fazendo aqui, né? Podia até ser uma pessoa bem sucedida, tal, mas o que eu estou fazendo da minha vida profissional, tal. Então, isso me tocou bastante, né? Esse projeto era um projeto transdisciplinar, tinha muitas pessoas da área da administração, na verdade, sim, né? Porque são áreas que tocam bastante a administração, não pública, mas a administração mesmo, né? Os cursos de administração, assim. E aí eu e aí eu pensei, nossa, isso tem que estar no direito, né? Mas acho que isso ficou um pouco guardado na caixa. E acho que é só o Hamilton que não está ouvindo. Eu acredito que sim, eu estou ouvindo perfeitamente aqui. Talvez o problema seja com o áudio dele. Estou ouvindo aqui também. Então tá bom. É... E aí. Ah, beleza. Eu acho que eu estava com um problema aqui no meu fone. Que estranho. É que tem um problema ali quando você vai. Quando você entra, né? Você tem que autorizar que o computador. Quando você autoriza, você tem que autorizar a fala e a escuta ao mesmo tempo, eu acho. Mas então, continuando, né?
eu pensei em como como eu podia trazer isso para o direito, né? E isso acabou ficando um pouco de lado, porque eu fui trabalhar em outro lugar, trabalhar com direito, né? No Ministério Público e tal. Isso ficou um pouco na minha cabeça, assim, eu pensava que eu poderia trazer aqueles conceitos que eu tinha aprendido com empreendedorismo social para dentro do Ministério Público, por exemplo, né? E aí eu saí do Ministério Público e culminou também com eu ir fazer meu mestrado, e meu mestrado acabou sendo justamente nessa área, né? Então eu sempre tive essa construção de que uma construção que na verdade ela foi se fortalecendo pela teoria, né? E aí eu sou uma pessoa muito teórica, muito filosófica, tal. E aí eu comecei eu peguei um livro que é o Sociedade em Redes, do Manuel Castas, né, que foi o que me abriu a mente justamente para essa ideia de que as redes elas não são só uma rede tecnológica, mas sim uma rede que se espalha por toda a sociedade, né? Então, o que os autores falam é que a questão das redes ela se torna um modelo topológico, né? Alguns outros autores, modelo topológico que substitui o modelo em hierarquias, né? O modelo teve um autor que falou, um autor de 86, Naisbitt. Eu peguei uma citação de uma citação dele. E esse autor fala assim, que com a internet o computador destruirá a pirâmide. Essa frase me chamou bastante atenção na citação. E fala, o computador destruirá a pirâmide. As sociedades das novas tecnologias não trarão mais legitimidade para os modelos em pirâmides, né? Daí ele ainda fala, os modelos em pirâmides eles funcionaram para uma sociedade industrial que necessitava desse controle, dessa centralização, e que as novas sociedades elas estariam melhor colocadas com esse modelo em redes, as relações seriam mais horizontalizadas. E assim, o meu estudo, né, pegando do direito em si, eu peguei um direito bem específico, que é o direito à saúde, né, o direito sanitário. Eu fiz um estudo com base nisso, né? Então, a gente vê dentro do direito da saúde, por exemplo, uma ideia de redes de saúde, não mais uma ideia de hierarquia de saúde, né? Então, se a gente vai ver a decisão do STF por esse prisma, né? Se a gente for ver, não é só uma decisão em cima da Constituição, mas pode ser uma decisão em cima desse novo paradigma, né? De que também uma ideia de federalismo, né? E alguns pluralismos falam que o federalismo, que a ideia que se tinha de federalismo, ele deve ser mais profundo, né? Ele deve ser não só uma descentralização do Estado, mas uma descentralização da sociedade como um todo. Assim. Então, quando a gente fala de tecnologia, para mim, a gente está falando justamente de uma descentralização. Apesar de os computadores funcionarem como modelos centralizados, né? Quando a gente pega um exemplo de modelos centralizados, muitas das vezes os exemplos são os computadores em si, né? Que tem uma central, né? Que possui uma central, né? Um HD, e que gera comandos. A internet ela se colocaria mais como um outro sistema, né? Um sistema mais hierarquizado, não. Um sistema mais horizontal, né? Então, as redes da internet elas não são sistemas centralizados, né? E até eu estou lendo um livro agora que chegou ontem, que é a Revolução das Plantas. Então a gente vai caminhando com as coisas e né, a gente vai ouvindo coisas e tirando, né, e vai aprofundando nas pesquisas, né? E a Revolução das Plantas, ele fala de redes como que as plantas formaram redes, né? E que a gente poderia pensar em novas sociedades a partir dos modelos, né? Usar a comunicação
das árvores como um modelo para revolucionar o que a gente tem agora. Então, eu li um pouquinho, ele falou assim que as sociedades, quando os europeus chegaram aqui, os incas eram sociedades hierarquizadas. E aí, pequenos exércitos conseguiram subjugar aquelas comunidades porque encontraram seus líderes, né? E daí ele fala de uma outra tribo que não tinha hierarquia e que essa tribo não foi destruída porque não tinha essa hierarquia. E é bem interessante porque o Castas fala justamente a mesma coisa, que a internet surge como um estudo do sistema de defesa norte-americano, um estudo da ARPANET, né, um estudo de defesa do Ministério de Defesa norte-americano, justamente para pensar uma forma de construir um sistema, um exército que não tivesse uma centralidade, né, um sistema que a informação não ficasse num modelo central, justamente para não ser destruído, né, na Guerra Fria, né, para como você poderia alcançar uma centralidade, uma central, né, de informação muito fácil, né, com as bombas atômicas e tal. Os Estados Unidos começam a pensar modelos hierárquicos, né, e de informação, modelos hierárquicos não, modelos orientais de redes de informação, que a informação não ficasse centralizada num único modelo. Então, tudo isso para dizer, assim, quando a gente fala de por que tecnologia e terceiro setor, e agora eu vou chegar no que eu quero dizer sobre isso. E aí tem um outro autor que é o James Marins, que trabalha com essa ideia da era do impacto, né? E ele fala justamente sobre uma sociedade horizontalizada, em que o ser humano ele consegue estar em diversos lugares, né? Aqui a gente está uma reunião de pessoas que devem ser de diversos lugares e que estão aqui com um propósito comum. E já temos 15 pessoas, olha só que legal. Quero agradecer a presença de todos. E aí ele fala justamente sobre essa era do impacto e sobre essa ideia de que a gente consegue tornar os sistemas mais hierárquicos com maior participação das pessoas e que a partir de um dado momento todo empreendedorismo será um empreendedorismo social, porque será um empreendedorismo que pode ser coparticipativo, né? Não precisa ser mais um modelo hierárquico tal, que precisa ser lucrativo para ser sustentável, mas que não precisa ser centralizado. Então, eu acho que, tenho certeza, eu montei aquele curso, né, que eu tinha montado, que era o Novos Profissionais do Direito. Ele está se tornando um instituto, né, com a ajuda da Renata, com a ajuda da Caroline, com a ajuda de diversas pessoas, e quem estiver aqui na reunião e se interessar, né, por essa ideia, eu acho que as pessoas que estão aqui, elas se interessam, né, por essa ideia de terceiro setor. E esse instituto que a gente está criando, né, que a gente está aí, porque justamente por ser uma ideia de coparticipação, não é uma ideia que é mais difícil de se construir, né, porque não tem autor, então são diversos autores, diversas pessoas participando, então exige todo um processo de amadurecimento das ideias, né? Então, quanto mais pessoas, melhor, mas também tem que dar tempo ao tempo, né? A gente tinha bolado um projeto, a Renata falou, não, eu acho que vocês estão fazendo o caminho inverso, né? A gente fez como toda pessoa do direito fez, né? Como a gente vai legitimar isso, né? E montar do direito para fora, mas acho que a gente tem que montar de fora para depois a gente pensar em como a gente vai fazer um estatuto e tal, né? Acho que primeiro pensar o que vai ser, assim, e as ideias têm se construído nesse sentido, assim. E para isso é justamente pensar novos profissionais do direito como pessoas que estão nessa era do impacto, né? Então, basicamente isso, acho que a introdução
que eu tinha para dar era isso por enquanto, né? Então, eu queria passar a palavra para a Renata. Ela falou que eu poderia... o mini currículo dela é falar que ela é uma advogada, então acho que ela tem orgulho de ser uma advogada, né? Então, é isso, Renata. Se quiser complementar, quiser dar a tua palavra aí, eu passo a palavra para você. Obrigado. Obrigada, João, pela fala introdutória. Boa noite para todos. Estou muito contente com o convite, fico honrada, lisonjeada em poder trazer o pouco que eu sei, mas o muito que eu quero é compartilhar. Então, o máximo que eu puder fazer e disseminar informação acerca do terceiro setor, eu vou ser um membro articulador na sociedade para isso, porque o João falou que se eu tenho orgulho, né, João, de ser advogada, eu tenho orgulho de fazer o que eu faço. Por quê? Porque eu descobri que o direito para mim não se presta tão somente ao mercantilismo, né? Então, eu descobri no terceiro setor meu propósito. Inicialmente, só para fazer uma breve introdução aí sobre mim, eu não ingressei de cara no terceiro setor, né? Durante o meu começo, eu entrei na advocacia e mexi com contencioso, nada relacionado com o terceiro setor, e aí eu fui destinada para o terceiro setor. E estar no terceiro setor e permanecer no terceiro setor é ser um vocacionado, eu digo, porque o terceiro setor já nasce carente. Ele nasce carente de quê? De tudo. De tudo, de recursos. Que tipo de recursos? Recursos humanos, recursos materiais, financeiros e recursos de infraestrutura. Por outro lado, né, o contraponto a isso é o impacto, é a modificação de vidas, é a modificação de realidades. Isso, para mim, é impagável. Ainda que eu esteja no meio, eu vejo a ponta acontecer, né? Eu não sou profissional de resultado, eu faço o meio. Então, eu acho que é para onde caminha o meu esforço. Então, a resposta é sim, eu tenho orgulho do que eu faço porque eu gosto de modificar vidas e realidades. Eu vim trocar aí umas palavrinhas com vocês a respeito do terceiro setor, e o terceiro setor, ele é uma área que é tão antiga, mas tão antiga, que ele precede a organização do Estado. Eu ia citar Aristóteles, e vou citar porque eu gosto muito. Aristóteles diz que a política é a política que organiza, que mantém as relações dentro da polis. Pois bem, a gente tem origem aqui no Brasil, que a primeira organização religiosa e filantrópica a atuar data de 1543. A gente não tinha nenhum estado formado e a gente já tinha uma organização do terceiro setor atendendo aí pessoas. Hoje ela é a Santa Casa de Santos, da cidade de Santos, mas ela se originou como Santa Casa de Misericórdia, para atender os mais vulneráveis, os mais necessitados, de que não tinha uma organização estatal que pudesse, até porque éramos colônia, né? Ainda estávamos sob domínio da metrópole. Mas vamos trazer um pouco mais para cá, para a nossa realidade. O que eu quero trazer para vocês de terceiro setor, e que é muito atual, é que ele é totalmente correlacionado com as demandas da sociedade, totalmente intrinsecamente. Hoje em dia, muito se fala numa política de ESG, ou ambiental, social e governança. Isso já foi pauta do Rio Eco 92. Se falava disso, mas não com essas palavras. Hoje as coisas vão modificando e tomando outras roupagens. Mas hoje a gente vê que CEOs, né, de empresas multinacionais, nacionais, instituições financeiras, de qualquer origem e grandeza, eles têm métricas baseadas no atendimento de práticas ambientais sustentáveis correlacionadas com a prática social e uma boa governança. Então, a gente já vê isso sendo atrelado. Comunicação também está muito atrelado à movimentação de bolsa. Então, existe
o caminho, uma técnica traçada pelo professor Paulo Nasser, da ECA, que é a Escola de Comunicação e Artes aqui da USP, que é licença social da organização. Então, a organização, eu vou chegar onde eu quero chegar, mas só como introdução para vocês terem uma noção do terceiro setor, dependendo do tipo de ação de comunicação ou do que sai na mídia, isso balança as ações das outras empresas que investem, que estão lá como investidores sociais junto a ela. Mas aí eu vou trazendo mais para frente os exemplos que me vêm à cabeça. Antes da gente continuar nessa parte, eu queria só traçar um paralelo entre os setores. É uma diferenciação técnica, não tem nenhuma conotação em ordem de prioridade, não é porque o primeiro setor é mais importante que o segundo e assim por diante, não existe essa priorização de ordem. Então, o primeiro setor, ele é representado pelo Estado, é a máquina estatal, todos os órgãos que assim articulam e fazem acontecer as políticas públicas, né? Ele maneja principalmente recurso público. O segundo setor, ele é representado pela iniciativa privada, na Constituição, artigo 170. Então, é livre o desempenho de atividades econômicas, que são atividades meio e não atividades fim, porque atividade fim é lucro. Então, eles são as pessoas jurídicas, em qualquer roupagem que seja, que tenha por escopo o lucro. Esse é o segundo setor. Permitido, lógico, pelo Estado, alguns têm mais regulação, outros menos, por agências, a depender da atividade. E aí nós chegamos no terceiro setor, que são as organizações da sociedade civil que atuam em complementação, em suplementação ou em paralelismo às políticas públicas, defendendo aí os mais diversos direitos, como direitos humanos, direitos dos animais, direitos de N categorias. Nos dizeres do professor Sabo Paes, as organizações do terceiro setor, elas são um misto de organizações públicas e privadas. Na concepção são privadas, mas elas guardam uma relação muito simbiótica entre si, né? A gente vê entre os três setores uma intersetorialidade muito grande, são tecidos que se mesclam. Parceria público-privada, parceria privada-privada ou parceria público e privadas em consórcio. Existe ainda essa possibilidade. Ou então em consórcio também com órgãos da máquina estatal. O terceiro setor, ele atua não só... A primeira vez que eu ouvi, que eu me interessei, eu fui pesquisar, né, sobre quais temas ele atua. E aí existem as mais diversas áreas, não só aquelas estipuladas pela Constituição, né, mas outras que ali não estão previstas, mas que surgem de demandas sociais, demandas que aparecem com o tempo. Por isso que ela é um fenômeno, o terceiro setor é um fenômeno que acompanha as necessidades de uma sociedade. Ela faz parte de uma rede, ela é protagonista do que pede uma sociedade, do que mais precisa. Para essas pessoas se congregam, se aglutinam para atuar em prol ou de um interesse coletivo, né, e difuso, ou em um interesse um pouco mais vocalizado, um pouco mais de ouvir a voz de determinado segmento. Pouco importa o alcance, o que importa é que ele atue em nome de determinado grupo, quer seja coletivo difuso ou coletivo mais estreito. E aí no terceiro setor, a gente tem várias denominações, várias formas de chamar. E a primeira vez que surgiu a expressão ONG, em inglês, né, NGO, foi numa convenção da ONU em 1950. Então, foi como, naquele momento, se designou chamar esse tipo de organização que estava atuando e representando os interesses de um grupo que não fazia parte do Estado. Tecnicamente, essa expressão ela é imprecisa para nós, porque
não governamental significa sem interferência do Estado, certo? Que é o cunho que ela quis trazer. Só que uma SA também é não governamental, porque não tem a participação do Estado. E uma LTDA também é não governamental, porque até onde ela possa atuar, ou ambas, ou qualquer roupagem jurídica societária que ela incorpore, ela não tem a interferência direta do Estado, né? O Estado propaga a mínima interferência, né? E o neoliberalismo continua e contribui com isso. E aí a gente tem, então, mas é uma expressão que ela é tão consagrada, ela é tão falada, que eu não vejo com tanto maus olhos, muito pelo contrário, ela ecoa muito forte nos ouvidos das pessoas e nas falas. Então, eu acho que tudo bem, não vejo grandes tecnicidades em se falar, mas é bom a gente saber o que ela significa. E aí a gente tem também OSC, instituto, associação, fundação, entidade, casa, centro. O que é isso? Então, vamos lá. OS, OCIP, instituição sem fins lucrativos, entidade beneficente. A gente tem o seguinte, a roupagem jurídica adquire vários nomes, mas a natureza jurídica, o que vai constar no cartão de CNPJ é associação ou fundação. Ou ela tem origem associativa, ou ela tem origem fundacional. Essa é a natureza jurídica do terceiro setor. Então, o que a gente tem como OSC, que é a Organização da Sociedade Civil, é uma nomenclatura que foi trazida pela Lei 13.014 de 2000, 13.019 de 2014, que foi chamada de Marco Regulatório do Terceiro Setor, porque veio para regular diversas relações entre o Estado e em parceria com as organizações da sociedade civil. Então, hoje em dia, nós chamamos de organizações da sociedade civil, mas nada importa em ser chamada de outras formas, como instituto, entidade, entidade sem fins lucrativos, uma distinção somente a OS e OCIP. A gente escuta muito falar que atua no terceiro setor, eu tenho uma OCIP, eu tenho uma OS. Muito bem, OS e OCIP são certificações, né? Então, são títulos que você, junto ao poder público, pleiteia mediante o preenchimento de determinadas condições. Então, OCIP, IOS, Organização Social e OCIP, são titulações, são certificados que você recebe. Quanto ao restante, instituto, entidade sem fins lucrativos e ONGs são só terminologias, né? A natureza jurídica por si só permanece sendo fundação ou associação no Código Civil. O balizamento legal disso tudo se encontra na Constituição, né, no artigo 5º, inciso 37, que assegura e garante a todos que quiserem o pleno exercício do associativismo para fins lícitos e sem caráter paramilitar. O que isso significa? Isso significa que eu não posso, eu até posso, mas não vai conseguir efetuar o registro e ir para frente, congregar, organizar uma associação dos jogadores de bicho aqui do meu bairro, né? Isso é ilícito, não vai poder ser registrado, eu não tenho como. Do mesmo modo em que eu não vou conseguir regularizar uma associação de proteção à minha rua, a rua XPTO aqui, eu vou inserir um grupo que vai cuidar de quem entra e quem sai, quais são as finalidades de se entrar numa rua pública, né? Isso se chama milícia. Milícia é uma atividade paramilitar sem chancela estatal, né? A exemplo do que acontece em vários lugares em que os milicianos se organizam e aí de forma armada, né, e de forma bem incisiva, e até muitas vezes chegam a ocupar
parte de atuação estatal. Mas não vou entrar também nessa seara, que é um outro debate interessantíssimo. Vamos continuar por aqui. Eu falei a respeito da Constituição, que é o balizamento. Eu vou trazer o Código Civil, artigo 53, e eu quero falar também sobre a lei que é do marco regulatório. Então, eu acho que quem atua no terceiro setor tem que ter, caminhando muito junto, essas três regulações, né? Muito próximo mesmo, principalmente a do marco regulatório, a 13.019, porque ela estipula os tipos de parceria que podem ser feitos com os órgãos da administração pública e mais, estipula a forma de controle e monitoramento. E, por fim, a prestação de contas, né? Porque a partir do momento em que você maneja verba, subsídio público, você tem que dar publicidade, artigo também constitucional, você maneja dinheiro público como se seu fosse, você tem que prestar contas, e prestar contas para a sociedade, porque o dinheiro público vem da sociedade. Então, ela acaba se tornando, as organizações, como um braço da organização, da administração pública com relação à prestação de contas. Tem que prestar contas, sim. Se submete, sim, ao Tribunal de Contas da sua localidade, dependendo de qual é o órgão que te fornece, que te passa a contraprestação, né? Então, aí você fica vinculado ao Tribunal de Contas municipal, estadual ou federal, se a verba vier de algum ente federado, ou da federação, claro. E aí a gente volta, né? Nesse todo emaranhado, aonde atuar, o que fazer, como fazer, em diversos segmentos, né? A Constituição traz para a gente direito social, educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, proteção à maternidade, infância, criança, jovens, adolescentes, e por aí vai as mais diversas gamas e as formas de atuação nas mais diferentes frentes, que variam de acordo com a necessidade daquela localidade, daquela região, daquela comunidade, né? As organizações, elas muito expressam o desejo e os anseios locais, né? E muitas organizações, elas começam pequenas e vão ramificando. A gente tem grandes organizações do terceiro setor mapeadas em vários estados, com filiais, né? Então, por exemplo, eu atuo numa organização que ela é ramificada e articulada em 9 estados. Então, eu tenho articulação não só na matricial aqui em São Paulo, mas em 9 estados da federação. Então, o objetivo é aumentar cada vez mais a capilaridade e a penetração para que os efeitos se façam cada vez maiores, para que o impacto seja cada vez maior. Assim, nesse sentido, os grandes eixos de atuação são englobados, né? Saúde, educação e assistência social, os maiores eixos. Mas isso não significa que outros eixos não existem. Eles existem, sim. E uma coisa muito interessante de quem atua no terceiro setor e quem está acostumado a atender a toda a demanda que vem de terceiro setor, é imaginar que o terceiro setor foi muito engraçado. Eu fui dar uma palestra e antes de mim falou um outro advogado e ele falou a grande diferença entre as SAs e as organizações do terceiro setor. E curiosamente, muito curiosamente, por uma ironia do destino, eu tinha feito a mesma palestra, só que eu falei entre quais eram as coincidências, eram as similaridades entre as SAs e as organizações do terceiro setor.
No primeiro momento eu achei que ele tinha destruído toda a minha palestra, o meu estudo, mas depois, com o passar do tempo, quando eu vi que ele estava explicando, eu falei, nossa, foi muito providencial isso, porque ele vai dar um lado e eu vou dar o outro. E eu trago aqui e sempre falo e destaco que uma organização do terceiro setor, ela é muito similar ao funcionamento de uma SA, fechada, sem ação. Nós temos aí um conselho, que é um órgão superior, que existe também numa SA. A gente tem conselho de administração, a gente tem um conselho fiscal, que são órgãos de deliberação colegiado que existem em ambos roupagens societárias, tanto na organização do terceiro setor como numa SA. A complexidade de relações numa organização do terceiro setor, guardadas as devidas proporções no que tange ao quantitativo de pessoas, é tão complexa ou mais que de uma SA. Nós temos aí uma série de obrigações que transcendem o que uma SA às vezes tem que fazer, né, em termos de obrigações acessórias, em termos de contabilidade, são regramentos próprios, são caminhos diferentes e que tornam cada vez mais especializado quem atua no terceiro setor. E nessa estrutura de governança, a gente tem aí, como o João bem falou, a mola-chave é o Estatuto Social. Mola-chave não, perdão, a mola propulsora, o que vai, é a certidão de nascimento, é o instrumento e que vai normatizar, que vai balizar tudo o que acontecer dentro de uma organização. Eu diria que ela é o sol, e todos os outros documentos orbitam em torno do Estatuto Social. Por isso que o Estatuto Social, ele é algo muito peculiar, ele é algo muito intrínseco a determinado grupo que está se formando. Eu não posso comparar, por exemplo, um estatuto social de uma organização com 20 membros num conselho para uma organização que dispõe aí de 10, 15 membros, né? As relações são diferenciadas. O Estatuto Social deve refletir o contexto em que aquela organização, em que aqueles membros estão inseridos. Ah, Renata, mas a minha organização pode crescer. Pode, deve, e eu torço para que cresça. E quero que cresça. Mas o Estatuto Social, ele vai permanecer disciplinando. É claro que com o tempo ajustes serão necessários, né? O Estatuto Social, assim como o compliance, ele é um instrumento que ele é vivo, ele vai acompanhando você. Só que o Estatuto Social, ele tem que ser um pouco mais perene, ele tem que ser um pouco mais sólido, né? Ele tem que trazer as estruturas, os pilares. Não dá para mudar de casa todo mês. Então, pensar nele como finalidade, como modo de alcançar os seus propósitos, quais as necessidades que atenderemos, quais as personas que queremos atingir, qual o nosso público-alvo, quais serão os órgãos deliberativos, qual é a composição, serão voluntários, como que faremos, são questões que a gente tem que trazer à tona e tem que provocar uma reflexão para que ele seja o mais certeiro possível, para que ele seja o mais preciso e retrate uma realidade que contemple todas as situações que advirem do andamento dessa sociedade. Ele é um documento essencial. A gente tem aí também, além do Estatuto Social, a gente tem outras formas de estar entrelaçando com outras pessoas. A gente faz isso por meio de parcerias com órgãos públicos e parcerias com entidades privadas. Então, para a gente realizar determinadas parcerias, a gente vai aí nas leis que conferem determinadas certificações.
Então, para determinadas parcerias são exigidas a certificação de OS, para outras são exigidas participação de OCIP, para outras são exigidas os SEBAS, que é o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, mas aí se aplica para saúde e educação também. Então, no nosso estatuto, tem que ter, preferencialmente, contemplar os instrumentos que a gente quer, que a gente vislumbra pactuar. Quais são as certificações que a gente deseja ter? Quais são interessantes para ter? Ah, Renata, mas qual é mais importante? Não sei, depende. Depende do seu objetivo. Se você me disser que você quer pactuar, que você quer ter membros do poder público no seu conselho diretivo, necessariamente você tem que ter a certificação como organização social. Então, você tem que estar preparado para uma interferência e um gerenciamento conjunto de pessoas de órgão público no seu conselho deliberativo. Se você me disser que quer fazer um determinado tipo de parceria e quer remunerar seus dirigentes, então eu vou te dizer que talvez o OCIP seja um bom instrumento para estar, seja uma boa certificação para estar balizando vocês. Se você me disser que quer atuar com filantropia, então eu vou te dizer que o SEBAS vai te ajudar e abrir muitas portas com relação a chamamentos públicos e editais com órgãos da administração pública. Então, é muito peculiar, depende de muito da realidade de cada pessoa jurídica, associativa ou fundacional, do que ela quer, aonde ela quer chegar. É uma pergunta que a gente tem que fazer primeiro, antes de sair disparando e buscando todos os tipos de certificação. A gente tem aí, no funcionamento de uma organização, tantas ou mais necessidades de se estar regular perante os órgãos públicos do que uma entidade do segundo setor. Então, a gente se baliza aí por um compliance que extrapola a área tão somente da parte de corrupção, que é o nascedouro dele, né? O compliance surge aí de uma necessidade, depois de vazamento de dados e uma série de coisas na Enron, nos Estados Unidos, e por aí foi. Chegou aqui no Brasil, em 2014, temos o decreto balizando aqui a utilização no Brasil, e ele transborda a parte de corrupção e fraude. Né? E aí a gente tem também a diferença entre corrupção e fraude. A corrupção envolve várias pessoas, a fraude beneficia poucos, envolve poucos, se não em proveito próprio. Mas, pulando essa parte, voltando para o transbordamento do compliance, o compliance atinge hoje não só essa parte de corrupção, mas falamos muito, e hoje até eu ouvi o podcast, que se vocês não ouviram, vale a pena ouvir, que trouxe sobre relações de trabalho, precarização de relações de trabalho. O João depois pode até falar um pouco, se quiser, da Gabi e da Caroline, que trataram aí. Não? Camila. Camila, perdão. Que trataram aí sobre a precarização das relações de trabalho. Então, o compliance transborda também da parte trabalhista, muito em voga, muito em alta, principalmente em destaque e evidenciado e muito posto em luzes com a pandemia. O compliance transborda também para a LGPD, se aplica, sim, e muito às organizações do terceiro setor. Veja, existe um manejo de informações e de dados grandíssimo pelas organizações, né? E alguns dados são dados extremamente sensíveis. Existem organizações que lidam com crianças, né? Nós estamos falando de dados estatísticos ou não,
e quantitativos ou não, mas dados de criança. Nós temos organizações que trabalham aí com questões étnicas, raciais, e dados também de extrema sensibilidade, organizações que trabalham aí com mapeamento LGBTQI+, são dados também sensíveis, organizações que trabalham aí com defesa de direitos humanos, outros dados sensíveis. Vira e mexe a gente vê vazamentos de dados, e isso quando acontece com empresas, a gente vê oscilação na bolsa, né? A gente percebe que existe uma rápida rede de interligação entre incidentes, né, que é o chamado vulgarmente vazamento de dados, com impacto na bolsa. Numa organização, isso representa impacto em suas fontes de sustentabilidade, de credibilidade. Nós estamos falando aqui de uma sociedade que tem se amparado, né, com uma sociedade de comunicação, uma sociedade de redes, uma sociedade que aumentou e muito a sua base de fornecimento de informações. Então, tem estudos de que fake news tem causado prejuízos tremendos, não só para organizações do terceiro setor, mas principalmente para empresas do segundo. Então, a gente tem que ter uma percepção de que LGPD também se aplique muito para as organizações do terceiro setor. Outro ponto nevrálgico e que atinge muitas organizações é o compliance tributário. Estar em conformidade com a legislação tributária. A gente sabe que a nossa carga tributária, ela é devassadora, ela é monstro, perto de alguns outros países, né? Quem atua aí fortemente na área tributária sabe que a gente trabalha muitos meses para pagar poucos impostos que são representativos de grande fatia aí, do necessário para a nossa sociedade. Então, muitas organizações se esquecem que tem que manter uma regularidade também perante o fisco, obrigações não só tributárias, mas obrigações fiscais e contábeis, em que pese ser do terceiro setor, em que pese não oferir lucro, e não ofere, mas sim tem superávit, que equivale ao mesmo que lucro, só que sem essa conotação e com a reinserção necessariamente para dentro da organização, sem respeitar os limites fiscais, sem observar obrigações acessórias, há de ser imputada infrações, há de se permanecer em irregularidade com o fisco. Então, a gente vê inúmeras organizações que pensavam que por não ter finalidade lucrativa, não estavam sujeitas a nenhum tipo de incidência fiscal, contábil, o que não acontece. Muitas vezes, elas não se atêm à necessidade de que a imunidade ou a isenção não concede e não alcança o cumprimento de obrigações acessórias, como declaração, DARF, DCTF, DACOM, agora a gente está entrando com o E-Social. Então, o E-Social vai permear e entrelaçar toda a parte fiscal, previdenciária e trabalhista. Né? A gente escuta muito falar que quando o E-Social for rodar 100%, já está rodando, mas quando ele estiver no máximo, no ápice do seu funcionamento, o computador ele já tem até nome, ele vai chamar T-Rex, o computador que vai comandar todos esses entrelaçamentos de informações. Então, cada vez mais, a gente percebe a necessidade de uma regularidade, de estar em conformidade, porque não vai ter mais como escapar, e acho que esse nem é o intuito. Eu acho que mais por desinformação, por falta de atenção, é que determinadas infrações acontecem, ou não observâncias, né, de contextos aí.
Quando eu comecei a falar, eu trouxe aqui que o terceiro setor ele já nasce carente, né? Uma parte importante e que não pode ser esquecida e que é sim, além da contabilidade, que eu acho o coração de uma entidade, é a parte de sustentabilidade. Aqui no Brasil se convencionou chamar de captação de recursos, mas nos países anglo-saxões se chamam de fundos, fundos de reserva, fundos de investimento. Para captador de recursos, a Associação Brasileira dos Captadores de Recursos já conseguiu, por meio de uma movimentação, que houvesse a regularização da profissão de captador de recursos. Então, antes não havia CBO, que é a Classificação Brasileira de Operações de Ofícios, perdão, eu vou só pegar o O, que eu não lembro se é ofício ou ocupações. Classificação Brasileira de Ocupações, foi inserido uma nova profissão. Agora nós temos o captador de recursos como uma profissão a ser inserida. Então, é tamanha a necessidade de se manter, de se sustentar, que a área de captação ela tem que ser trabalhada diariamente. E, assim, a organização não pode só contar com um tipo de fonte, ela tem que ramificar. Não dá para contar com mais de 30%, os estudos dizem e trazem para nós, não dá para contar com mais de 30% de uma fonte só de recurso. Muitas organizações, durante a pandemia, mantinham sua forma de sustentabilidade tão somente com o poder público. Muitas parcerias foram suspensas com a pandemia, com o isolamento social, e essas organizações se encontram em situações muito difíceis. Eu conheço algumas que encerraram as atividades por conta de não ter caminhado junto com a evolução, de ter diversificado suas fontes de recurso, de não ter proporcionado e acompanhado um ambiente tecnológico que vem se desenvolvendo para que a organização, que a sua ONG, consiga se manter por outros meios, por outras formas, que não só a sua atividade fim. Eu estava uma vez na praia, e no Nordeste, de férias, e passou por mim duas senhoras com roupas bem festivas, assim, parecia de palhaças, né, de palhaços, e aí me chamou muita atenção porque elas estavam indo de pessoa em pessoa, que estava na praia, num sol de 40 graus, com aquelas roupas, e aí chegaram até mim, e quando elas vieram me falar, elas disseram, olha, a gente trabalha na associação tal, nós estamos pedindo recurso de doação. E eu peguei e perguntei, mas vocês não têm Instagram? Vocês não têm uma página no Facebook? Vocês não têm outra forma? Porque as senhoras estão vindo aqui de pessoas em pessoas na praia. Quais são as chances de êxito das senhoras, além do cansaço extremo do sol, e vocês estão caminhando aqui na areia, eu só de estar sentada já estou transpirando, e aí eu perguntei, qual é o êxito que vocês têm? Quanto vocês arrecadam aqui por dia? 20, 30 reais. Eu falei, não pode ser. Não pode ser assim. Eu tentei orientar ao máximo, mas percebam, isso são exemplos de associações pequenas que não perceberam a evolução que teve junto com a tecnologia. Então, hoje a gente tem diversas outras formas de tentar trazer uma captação diversificada com a tecnologia digital. A gente tem hoje um grande fortalecimento das mídias sociais, e é através delas que a gente tem que trabalhar. A captação acompanha o seu tempo. Não basta um esforço hércules de sair na praia ao meio-dia pedindo
para todas as pessoas que estão ali, né? Renata, mas são 20, 30 reais. Concordo com você, são 20, 30 reais. Mas em termos humanos, né? São pessoas que também estão andando lá. Será que a gente não poderia viabilizar isso fazendo um evento, fazendo uma live, fazendo algum outro tipo de parceria, promovendo alguma ação, tentando um engajamento cada vez maior por mídias sociais, por outras formas? Eu acho que sim. E eu posso afirmar que a captação passa muito por isso. E as organizações que não estiverem mais bem alinhadas com esse tipo de proposta, em linha com a tecnologia, não vão conseguir acompanhar as que estarão à frente. Isso é um passo à frente. A gente fala hoje muito em match funding, né? Que é a chamada vaquinha eletrônica de encontro. Como que funciona isso, Renata? Assim, você entra em parceria com o investidor social. O João é um investidor social, ele tem uma empresa, certo? E eu chego para ele, mediante um bom relacionamento, mediante um estreitamento de conversas, chego para ele e falo, João, eu tenho uma proposta para te fazer. Você estaria disposto a engajar comigo numa campanha? Né? Eu quero 10 mil reais. Só que para isso, João, eu vou movimentar e vou acionar toda a minha rede para fazer 10 mil reais também. Se eu pegar 10 mil reais, se eu obter, você junta comigo 10 mil reais? Sim, isso é o match funding. E se você não conseguir? Não conseguiu, é uma modalidade. Nossa, eu consegui 9.500. Muito bem, o acordado era o match. Meio a meio. Então, isso se chama match funding. Nossa, Renata, mas por que isso? Porque você estimula quem está aqui do outro lado a atingir meta, a seguir e conseguir. Né? Quando você diz a meta é tudo ou nada, as pessoas geralmente têm um engajamento monstro. Tem apresentado essa característica, a gente tem visto que isso serve de estímulo, mas também não pode ser uma meta absolutamente inalcançável, porque senão ela serve de contrário, de desestímulo, de desânimo, né? Não adianta chegar para uma organização com 3 pessoas e falar, nós vamos arrecadar 500 mil em uma semana. As métricas têm que estar condizentes com a condição da sociedade, da condição da associação e com a condição da outra sociedade, da outra roupagem jurídica, da outra PJ, que vai estar fazendo esse tudo ou nada com vocês. Existe outra forma, que é só o funding, é só a vaquinha, chamada vaquinha eletrônica, que você abre e as pessoas depositam. Existe um outro sistema que é de capitalização. Aquele velho sistema de capitalização que a gente conhece e tal, hoje em dia a gente vê como beneficiário a organização. Então, uma pessoa ingressa e na hora de receber a bonificação, quem recebe é a associação. Quem faz isso? O Instituto Ronald McDonald's fez muito isso em 2019. Funcionou muito, a CEO do Instituto trabalhou muito para que esse tipo de temática acontecesse, e aconteceu, e é uma das formas. Outra coisa que chegou para agilizar e que tem que estar em estrutura é o Pix. Né? O Pix foi uma ferramenta desenvolvida pelo Bacen durante alguns anos, né? Tem se trabalhado e se trabalhou muito no desenvolvimento dessa ferramenta. Eu pude acompanhar com o pessoal do Bacen, quando estava em desenvolvimento, o quanto que isso tem de estrutura de rapidez e agilidade. Isso funciona muito para as organizações. É mais uma forma de se trazer e mobilizar recursos de uma forma mais rápida. Outra coisa que a gente viu muito acontecer na pandemia foram as lives solidárias. Então, parcerias entre organizações e artistas, né, ou grupos, ou
E aí, artistas das mais diversas áreas, musical, teatral, encenações, circenses, artes no geral, fizeram parceria com organizações de que determinado valor arrecadado, aonde quando chegasse num teto, seria destinado para algumas organizações. Tinha lives que já tinham até o QR Code destinando automaticamente via Pix. Então, a gente percebe assim, o Facebook já tem uma página própria, um caminho, um comando para organizações. O Instagram também, o Canva, perdão, que é uma forma de se criar folders, cards, posts. Ele existe também com uma parte a ser usufruída por organizações sem fins lucrativos. Então, vejam, existem possibilidades. Elas precisam ser exploradas e adequadas à melhor realidade da organização. O que não dá é para ficar tão somente no telemarketing e batendo de porta em porta. Fazíamos isso? Fazíamos. Mudou e temos que acompanhar, né? Porque a organização que não estiver estruturada com essas novas funcionalidades, com essa nova forma de operar, vai ficar para trás, né? Não vai ter as mesmas chances de oportunidades que uma organização que estiver estruturada nesse circuito. E aí eu trago mais dados para vocês, né, com relação ao terceiro setor. Segundo o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, a gente tem 782 mil organizações atuando no Brasil. Esses dados são de 2019. A composição delas 47% atuam na defesa de direitos, 20% organizações religiosas, 12% atuam com cultura e recreação. Outra coisa interessantíssima e que tem que ser destacado, porque o terceiro setor ele é uma potência, e eu me permito dizer isso, porque eu atuo no terceiro setor desde 2007, é que a cada R$1 que o Estado investe em imunidade para as organizações retornam R$7,39 em benefício para a sociedade. Então, eu pergunto para vocês, qual investimento que tem, que vocês conhecem, que investe R$1 e te volta 7 vezes o valor que você investiu inicialmente? Isso aí é para se refletir, e se refletir bastante, porque nós estamos falando aí de 7 vezes retorno para a população, coisa que o Estado nos dá em 1, as organizações retornam em 7,39 em benefícios. Isso segundo o FONIF, que é o Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas. Para vocês terem ideia qual é o potencial que tem para doação no terceiro setor, a Receita Federal mapeou com relação a pessoas físicas em declaração de imposto de renda na modalidade completa, o que elas tinham que pagar, se elas tivessem feito a destinação desse valor para algum fundo que é possível fazer na modalidade completa, na declaração do imposto de renda, teríamos tido doação na monta de 7 bilhões de reais no ano de 2019. Quanto que foi doado? Foram doados 100 milhões. Então, a gente teve um potencial de 7 bi e movimentamos só 100 mil. Então, é muita trabalho de conscientização, de orientação, de informação, porque muita gente não sabe, não tem esse conhecimento, né, dessa destinação. Eu queria ainda trazer, assim, dada a grandiosidade que, para mim, a área de captação e de doação é um circuito muito, muito importante a ser trilhado com relação ao índice de doação no mundo pós-pandemia.
houve um deslocamento de eixo, né, mundial da esfera oriental, perdão, da esfera ocidental para a esfera oriental. Nos últimos 10 anos, na última década, os Estados Unidos liderou esse ranking, né, pelo menos ficando entre os 5 primeiros. Nesse ano, nós estamos liderando a Indonésia, né? Em segundo lugar, o Quênia, Nigéria e aí um outro país também da África. Qual a posição do Brasil? O Brasil ocupa a posição de número 54 em países que mais doam, num total de 114 países avaliados. Aí a gente tem, em termos de doação, para onde que são doados mais os valores? O brasileiro, ele é um povo muito reativo, ele reage muito bem a estímulos, orientações e informações. Em primeiro lugar, é destinado para organizações religiosas. Então, a gente tem uma grande movimentação das religiosas recebendo aí parte do dinheiro. Então, ele tem, o povo, ele é muito crente ainda nas organizações que propagam a fé, tem muita credibilidade. E aí a doação, ela está intrinsecamente ligada com credibilidade. Por isso que a sua organização tem que ter uma credibilidade boa. Eu tive a oportunidade de ler o Código de Conduta de uma fundação que esteve envolvida na Operação Lava Jato, e foi denunciada, e o seu CEO foi preso, e o código de conduta deles, eu nunca li um código de conduta tão grande na minha vida, de todos que passaram por mim, nunca vi. E cheio de imagens, exemplos, figuras. Eu acho que assim, se a minha filha visse aquilo, ela ficaria encantada, porque era tão bem ilustrado, era tão bonito, tão lindamente, visivelmente, ele era atrativo, mas ele não era funcional. Né? Hoje em dia, a gente prega muito isso. Se você quer ser uma organização ESG, não basta ter o código, você tem que provar, você tem que demonstrar, você tem que continuar numa trilha de transparência. Bom, essa fundação, dificilmente eu estudei e era uma parceria, foi solicitado um parecer para realizar uma parceria com essa fundação. E eu, obviamente, não pude me esquivar de dizer que ela esteve envolvida, né, numa operação promovida aí do Sul, a Operação Lava Jato, e que o código de conduta dela, em que pese ter 50 folhas, era completamente inócuo. Então, era um documento que não serviu para nada. Então, cada dia mais a gente vê que a doação, ela é muito alicerçada em algo que se chama transparência, a fidelização do doador, dos stakeholders, dos investidores sociais, dos órgãos públicos, ela é muito balizada em qual é a situação financeira, econômica da sua ONG quanto à regularidade contábil. Só para a gente ter uma ideia, eu falei dos índices de doação e o país que ficou em último lugar foi o Japão. Né? Apesar de ter sido deslocado o eixo para o Oriente, o Japão ficou em último lugar. Eu achei interessante, queria só trazer para vocês. E aí eu trago, né, para a gente refletir, pensar, será que o terceiro setor existe só para complementar a ação estatal no desempenho de suas funções? Para que existe o terceiro setor? Eu acho que tem muita coisa ainda para a gente falar, para a gente trazer
Mas eu queria ouvir de vocês agora, o que vocês acham e se vocês concordam, se ele existe, para que ele existe. Eu tentei ser o mais clara possível, mas eu estou à disposição aí, aberta para as dúvidas, para debates, complementações, outras experiências. O que vocês tiverem à disposição, eu topo o debate. Obrigado, Renata. Eu não vou começar porque eu tenho muitas dúvidas e eu não quero tornar isso uma consulta, né? Muitas pessoas que estão aqui eu não conheço, né? Então eu queria saber, pessoas que já trabalham com o terceiro setor, né? Ou se são pessoas que se interessam por isso, né? Se interessam por um direito mais humano, né? Um direito que pense também nisso, né? Numa função social do direito. Eu queria que as pessoas se manifestassem aí, não precisa ligar a câmera e tal, se ficar com vergonha, ou se quiser falar pelo chat aqui. Pode repetir a pergunta, Renata? Eu posso responder tem uma pontuação aqui no chat, que o Marcos Lima ficou surpreso, né, Marcos? Eu também fiquei surpresa, bem surpresa. Só que esses dados, eles são de 2020, tá? Eu vou até passar a fonte para vocês. O Instituto de Desenvolvimento, o IDES, eu pego aqui e já passo, mas o Japão ficou em último lugar, me chamou muita atenção. O eixo se deslocou, o eixo de países mais reativos à doação sempre ficou no lado ocidental. Em 2020, isso se movimentou. Nós estamos para o lado oriental em doação. E nós estamos falando principalmente aí, não de países ricos, nós estamos falando de países da África, né, cujo IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, ou até o balizamento pelo Banco Mundial, que fala qual é o quantitativo mínimo que deve viver por dia uma pessoa, tem países que é extrema pobreza, que é $1, que eles consideram $1 é extrema pobreza, o Banco Mundial preconiza. Então, a gente vê mudanças muito substanciais nas pessoas, nos países, e eu acho que tudo isso é um reflexo da pandemia, do que tem acontecido. Não sei se alguém tem alguma experiência ou quer compartilhar alguma fala, fiquem à vontade. Toda dúvida é bem-vinda, não tem... Pois é, como eu falei no começo, né? Eu acho que algo que faz muito parte do meu projeto é a participação, né? Então, a horizontalidade, né? Então, acho que até falei para a Renata, falar, mas o que eu preciso? Preciso montar alguma coisa? Eu falei, não, é uma conversa, né? Então, quanto mais houver participação, melhor. Mas eu vou, então, dizer uma pergunta, você não precisa... E o Marcos se pronunciou, João. Vocês me ouvem? Sim, vai lá. Boa noite, boa noite. Primeiramente, parabéns aí pela apresentação. Eu achei curioso quando você mencionou sobre a questão do Pix e do uso dessas, né, novas tecnologias que têm surgido para melhorar a captação de recursos e tudo mais. Realmente é algo que eu não tinha refletido até então. E aí eu paro para pensar com relação à questão regulatória e a necessidade de compliance, prestação de contas, né, para evitar diversos problemas que a gente vê aí no Brasil com relação à corrupção, desvio. Vocês acreditam que seria necessário ou se tem algo em andamento com relação a algum tipo de novo regulamento para fomentar essa questão de captação de recursos ou tornar menos burocrático, algo do tipo?
Marcos, muito boa pergunta. Boa noite, bem-vindo. Obrigada aí pela participação. A gente tem como forma de captação, vamos pensar em 2 eixos principais. Um eixo ou 3 eixos principais. Um primeiro eixo com um ente público. Um segundo eixo, iniciativa privada. E um terceiro eixo, doação. Quando a gente pactua com o poder público, a gente tem que entregar um projeto, nós temos que apresentar um projeto de acordo com um edital ou chamamento público. Então, eu me encontro sob o guarda-chuva de um balizamento constitucional, aí quer seja via edital, então aí eu estou cingida sob a lei de licitação, ou eu me encontro sob o regramento do marco regulatório do terceiro setor. E aí, com relação à captação, no marco não fala, nem na lei de licitações, existe só a forma da prestação de contas. Então, esse é o eixo 1. Eixo 2 é o eixo de parceria com entes privados. E aí, quando eu falo ente privado, pode ser tanto do segundo setor como do terceiro setor. Hoje, por exemplo, eu estudei uma parceria com um grande instituto de bebidas na área alimentícia, então é uma parceria de um instituto com uma outra associação. Em tese, são 2 associações. Não tem contraprestação, o objetivo é mútuo, se beneficiar mutuamente. Quando tem contraprestação, algumas empresas, e principalmente bancos, eles lançam um regulamento com quais documentos você precisa ter em dia para estar participando. Então, isso é muito comum com instituições financeiras. Então, eles te oferecem o aporte de determinado valor mediante o preenchimento de determinados requisitos. Quais seriam? Regularidade fiscal, regularidade contábil, estar em dia com o e-social, basicamente isso, estatuto registrado, diretoria com ata, movimentação bancária, conta individual, basicamente. E um terceiro eixo, que aí não depende muito de nenhum regramento, a não ser o Código Civil, que seriam as doações. Então, a doação é um recurso unilateral, pode ser a doação com encargo ou sem encargo. Vamos falar da doação sem encargo. Eu, doadora, eu, Renata, destino parte do meu, do que eu tenho para pagar do imposto de renda, eu destino para um fundo municipal. Então, eu, doadora, pessoa física, destinei. Eles não falam que é doação, eles falam que é destinação, porque o caminho do dinheiro seria esse. Em vez de eu passar esse dinheiro, eu já vou ter que pagar para a Receita, para a Fazenda de qualquer jeito. Em vez de eu pagar para a Receita, eu destino. Então, essa é uma doação pura. Os órgãos que recebem esse dinheiro desse fundo, eles têm que prestar conta para a sociedade. Mas vamos pensar numa outra forma, a doação pura e simples. Eu, Renata, chego aqui no Instituto do João e falo, João, eu abraço sua causa, eu super topo essa ideia, eu acho sensacional, eu vou doar 20 mil reais para você. Tudo bem? Tudo bem. João, eu vou doar para você, não em dinheiro, mas eu tenho uma fábrica que eu construo cadeiras. Então, eu vou doar para você cadeira, sem encargo. Via de regra, você não precisa de nenhum requisito, exceto do Código Civil, para um contrato de doação, para que isso ocorra. Doação com encargo. Geralmente, quem doa quer saber para onde vai, o que vai fazer com o dinheiro. Então, o encargo seria a prestação de contas, relatórios de impacto, o que eu fiz, quem eu atingi, obtive metas favoráveis, foi suficiente o dinheiro, não foi, eu impactei vidas, eu impactei o entorno, várias questões. Então, eu acho que para a questão da arrecadação, da captação de recursos, da mobilização de recursos, mais envolve o atendimento ao que nós já temos, quer seja no setor público, muito mais normatizado, quer seja no setor privado, que aí decorre ou de criação
de parcerias, e aí os requisitos são livres, ou por meio de doação, e aí eu abro aí também a vertente de doar por meio da declaração do imposto de renda. Não sei se eu fui claro ou respondi sua pergunta, Marcos. Ah, sim, não, perfeito. Dividindo assim em áreas ficou bem mais claro. Obrigado. Renato, eu acho que é a mesma dúvida do Bruno Madeira Teixeira Gutierrez. Ele pergunta se essa doação gera isenção do imposto de renda. E é uma pergunta minha, assim, que eu vou complementar. Eu acho que por exemplo, eu trabalhei num projeto de captação de recurso pela Lei Rouanet. E ali não era um instituto, né? Eu acho que você apresentava um projeto, você podia apresentar como uma pessoa física, um projeto, né? No caso, era uma radionovela, uma história em quadrinhos de uma radionovela, bem legal, assim, meu primeiro estágio. E aí, ali você tendo o aval da Lei Rouanet, aquele valor você podia arrecadar a partir de uma isenção de impostos. Mas aí o que eu acho que né, daí você me corrige. Então, para você receber doação, para uma instituição do terceiro setor receber doação com isenção de imposto, somente se ela for se ela for uma OS, alguma coisa assim, é isso? Não, eu posso receber, o Instituto pode receber de qualquer pessoa. A organização, ou ela é imune ou ela é isenta. Ela vai ser imune, né, de IR, vamos falar assim, a imunidade abrange, é constitucional 150 e 195. Abrange renda, bens e serviços. Então, nós já estamos falando aí de cara de impostos, tá? Estamos falando de imunidade. A isenção, que é para outro tipo de associação que não seja atuante na área da saúde, educação e assistência social, ela é atingida pela imunidade. Imunidade alcança IR e contribuição sobre o lucro líquido. De toda forma, para você receber qualquer tipo de doação, você já está apto, bastando você ter uma conta, um estatuto e uma diretoria. Você tem que estar regular, você tem que ter uma regularização. E aí, quando quem doa, pode fazer a destinação, né? Pode ter isenção. Ah, tá. Entendi. Mas você não precisa de requisito nenhum para doar, para ser o donatário. Para receber. Você, como donatário, você já está apto, bastando uma conta e um registro dos seus atos perante o cartório, né? Porque vão comprovar que você é uma pessoa jurídica, você vai adquirir a roupagem de uma pessoa jurídica, você vai ter um CNPJ e você vai ter uma conta da associação, né? Não vai receber em conta da Renata. Nós somos a associação, mas, né, o instituto, mas vai receber da conta da Renata. Não. Entendi. Vocês vão ter um CNPJ, uma conta própria, um CNPJ vinculado a essa conta. Ah, entendi. Então, acho que a pergunta do Bruno tá respondida, né? Então, essa doação gera isenção de imposto de renda. Sim, gera isenção de imposto de renda para quem fizer a doação. A Carol quer fazer uma pergunta, Caroline? Ou a pergunta já foi feita? Ela me disse que o Marcos perguntou o que ela ia perguntar. Na verdade, a minha pergunta, o Marcos já até adiantou, no sentido de como que nós podemos nos encaminhar para essa desburocratização, não é? Mas aí eu gostaria de fazer uma pergunta no seguinte sentido. Gostei muito da sua apresentação, acho que esclareceu muitas dúvidas, mas eu fiquei pensando aqui que quando a gente fala assim em incentivos fiscais, vamos colocar assim no geral, né, seja imunidade, seja isenção, é óbvio que nós precisamos de uma vontade política para que isso ocorra, não é? E sem vontade política isso não ocorre, evidentemente. Então, e a gente sabe como é muito difícil também conseguir qualquer tipo de isenção, qualquer tipo de movimentação nesse sentido no direito tributário. Então, ao meu ver, não sei se eu estou errada, que eu não tenho essa experiência prática, enfim,
mas me parece que uma eventual isenção, imunidade, enfim, algum incentivo fiscal nesse sentido abrangeria ou beneficiaria, melhor dizendo, as grandes empresas, ao meu ver, que tem grandes organizações enfim, grandes organizações contábeis nesse sentido, para poder se beneficiar, porque as pequenas instituições, digamos assim, do terceiro setor, principalmente as iniciantes, não teriam talvez tanta estrutura, não atenderiam a tantos requisitos legais assim para ter esse benefício. Então, eu gostaria de saber como que nós, enquanto sociedade mesmo, digo sociedade em geral, não sociedade do terceiro setor, como nós podemos agir para influenciar o governo nesse sentido aqui, ter uma vontade política de investir nisso, né? Já pensando, como a senhora mesmo relatou, de que a cada R$1 de incentivo fiscal, nós teremos ali 7 vezes mais em benefício, né, para a sociedade como um todo. Posso complementar a pergunta, Renata? É a primeira pergunta que eu anotei aqui, que era isso: por que as ONGs estão tão mal faladas, né, por esse governo praticamente? Eu não sei se você... assim, na verdade é uma pergunta mesmo não do governo, assim, né? Porque eu até anotei aqui, essa ideia de terceiro setor, ela não é uma ideia... O terceiro setor, para mim, é uma ideia que coaduna com o neoliberalismo, né? Porque quando acontece o governo do Fernando Henrique, por exemplo, para trazer um exemplo para o Brasil, né? O governo do Fernando Henrique era um governo que tinha na sua proposta, né, no seu plano de governo, no seu plano de reforma do Estado, justamente, né, com base em uma ideia de fora, justamente o terceiro setor como atuante em algumas áreas que o Estado não deveria ser monopólio de atuação. E assim, eu queria saber, isso me gera uma dúvida, né? Porque se é um governo que se coloca como liberal ou como neoliberal, né? Apesar de várias diferenças entre neoliberalismo e liberalismo, eu queria saber o que você acha disso, o que você tem a falar sobre isso, assim, porque esse é até um preconceito, né, ou uma ideia deturpada, assim, do terceiro setor. Carol, muito legal a sua pergunta. E não precisa me chamar de senhora, não, pelo amor de Deus. E, João, complementando, vou chegar lá. Carol, vamos lá. Com relação ao que temos e o que não temos no terceiro setor e de que forma fomentar, acelerar e fazer com que seja mais rápido a via legislativa para algumas coisas. Eu não entendo como você, eu vejo de uma outra forma. Eu não acho que só as grandes devem ser beneficiadas. Eu acho que são poucos os requisitos, talvez moroso o pedido junto ao fisco, mas é direito, sim, com relação à imunidade e à obtenção. Na área da saúde, educação e assistência social, as organizações pleitearem. Tem algumas coisas que não são automáticas. Deveriam ser automáticas por já constar na Constituição e ser, inclusive, cláusula pétrea, porque o 150 é cláusula pétrea. Mas não funciona assim. A teoria, na prática, é diferente. Então, por exemplo, uma organização que atua na assistência social, como é onde eu trabalho, o ISS, ao qual nós estamos sujeitos, a princípio, quer dizer, não sujeitos a princípio, eu não obtenho com essa facilidade. Eu tenho que fazer o pleito mediante a prefeitura. O ITCMD, que é outro imposto, que eu não deveria estar sujeita, se quer gerar fato gerador, que é a imunidade já barra o nascimento no fato gerador, eu tenho que pleitear perante a Fazenda Estadual, o reconhecimento dela. O IR, a esfera federal, é a menos traumática para se ter esse tipo de reconhecimento. E as contribuições sociais
quer queira ou quer não, as previstas no artigo 195, elas são disciplinadas por outro ordenamento, a lei do SEBAS, que é a Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social, que abrange a saúde e a educação também. Só que essa, eu tenho que pedir a certificação mediante preenchimento de requisitos da própria lei. Tem uma DIN, que já tramitou e já saiu, a decisão no Supremo 4480, que diz que imunidade não pode ser regulada por lei ordinária, e a lei do SEBAS é uma lei ordinária. O que está acontecendo? Está tramitando 3 PLs, 3 projetos de lei, para que essa inclusão seja feita da forma correta, sob o porte legislativo necessário, que tem que ser mediante lei complementar. Então, o que eu te digo, a Fazenda, o fisco, vai sempre ter um caráter arrecadatório. A máquina estatal, ela é muito grande, muito densa e tem muitas movimentações e não há equidade. Então, a Fazenda e o fisco estão sempre atrás de recursos. Com relação às imunes, que são as outras associações que não atuam nessas áreas, mas atuam, por exemplo, com lazer, com esporte, com animais, com direitos civis, como é o caso de vocês, estão, sim, albergadas pela imunidade, mediante o preenchimento da lei que prescreve, a lei da Receita Federal 9.532 ou 35, agora me falhou o finalzinho dela, mas eu vejo para vocês, está sim sujeita à imunidade do IR e das contribuições. Isenção. Como toda isenção, ela é uma liberalidade, né? O que a gente vê que é mantida, que tem sido mantido para quando se cumpre os determinados requisitos da 9.532 ou 35, que não são muitos, e são até fáceis de se colocar em prática. Então, eu acho que não é só acessível a pequenas. O que as pequenas precisam ter, e isso é um fato, pelo menos um contador. Se não é possível ter um advogado, pelo menos um contador. Um contador para manejar essa parte das obrigações, né, para estar realizando esse tipo de pedido perante o fisco, perante a Fazenda, para ter esse reconhecimento. Então, eu acho que ser acessível ou não é talvez ir atrás, ser insistente, porque os desafios são grandes, 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 mas a insistência ainda vence. O fisco ainda cede, na grande maioria das vezes, com os pleitos. E, João, a sua questão, não sei se respondi, Carol, mas uma outra forma de atuar, fazendo essa interface, esse link, essa ponte entre as organizações e os parlamentares para leis, é por meio de advocacy. Né? Então, muito se usa no terceiro setor advocacy, que é uma atuação junto aos parlamentares, é um acompanhamento legislativo, é uma aproximação, gerar uma afinidade maior com esse parlamentar que pode estar olhando a sua causa, que pode estar olhando, em geral, a causa de vários, né? Porque a legislação vai albergar vários. Então, essa forma de se manter em contato e mostrar o lado do terceiro setor, muito pobremente explicado por mim, mas que é assim que se fala, é através de um advocacy, é uma atuação mais junto do parlamentar e mais junto com o acompanhamento dos projetos de lei. Isso aí é no dia a dia. Né? A gente tem vários conselhos, então o conselho de criança, adolescente, idoso, que por meio de resoluções, por meio de plenária, decidem algumas coisas que podem fazer com que o advogado ou aquele
aquela pessoa de relações institucionais ou governamentais se embase, se torne robusto para si, para tentar trazer junto ao parlamentar argumentos, sabe? Então, o advocacy nessa área, ele se faz muito presente, principalmente no terceiro setor. Não sei se era isso que você queria, além do acompanhamento dos PLs, também é uma parte burocrática e, na minha opinião, chata, mas de extrema relevância. Eu tenho acompanhado bastante e tem se falado muito da reforma tributária e vamos ver o que vai sair, o que tem de modificação. Tem muita coisa, tem pelo menos três PLs aí em andamento, para unificação de impostos, para criação de alíquotas diferenciadas. Então, é preciso acompanhar também essa movimentação. Mas, por hora, Carol, fazer valer os direitos constitucionais com relação à imunidade e com relação à isenção, pleitear incisivamente perante a Receita. E, João, no que tange a organizações não terem um perfil muito bem visto, eu acho que parte muito de um desconhecimento de quem não atua, né, num segmento que é o terceiro setor, né, que está muito, sem querer entrar em debates políticos, mas que está muito mais ligada a uma área de disciplina, a uma área de proteção, que é o Exército, e muito bem-vindo sempre, mas guardadas as devidas proporções, é muito de um desconhecimento e de uma falta de vontade política. Eu vejo como a ausência de uma capacidade cognitiva em saber o que o terceiro setor efetivamente faz. É lógico que uns maculam o nome, maculam a bandeira que a maioria levanta e com muito orgulho e com muito suor se dedica diariamente para manter aí o seu propósito vivo, mas infelizmente existe corrupção em todos os setores, né? No setor público e no setor privado. Então, o que choca mais é que aparece no terceiro setor por conta do manejo do dinheiro, que às vezes é público ou de investidor social. O que deveria causar o mesmo espanto quando nós sabemos da corrupção que ocorre no primeiro setor, na máquina estatal. Aqui é outro ponto de reflexão. Por que causa tanto reverbera quando uma organização, né, está envolvida, né, em conluio com alguma coisa que macule, que prejudique todo esse outro segmento? O mesmo deveria se aplicar ao primeiro poder, ao primeiro setor, né, o poder público. Eu acho que é uma falta de cultura, de como povo, de barrar tantas iniquidades, aceitar, ser menos passivo, ser mais contestador. Eu acho que é muito nosso isso. E um olhar muito, muito restrito para as organizações. São poucas, mas repito, a corrupção, a fraude, conluio, existem nos três setores. Uns mais, outros menos. Uns mais visíveis, outros menos visíveis. Pois é, deixa eu que o Gustavo falou. Isso que eu iria falar, lidar com a corrupção, o famoso jeitinho brasileiro. Eu acho que eu teria uma última pergunta para a gente finalizar, que a gente não parece, mas a gente já está aqui há quase 2 horas. Quando o debate é bom, a hora passa, a gente nem vê, né? Pois sempre assim. Não, quando você começou a falar, você falou muito de terceiro setor e de fomento público, né? E aí, quando eu fui pesquisar para montar a minha própria instituição, eu também vi muito essa questão de ligação com o Estado, tal. O Marco
Eu vi o Marco Civil, né, Marco Regulatório do Terceiro Setor. E ele traz o marco regulatório do terceiro setor, e ele traz que o marco regulatório do terceiro setor ele vai regular a relação entre as instituições e o Estado. Parcerias, isso. As parcerias. Isso aí. E aí eu pensei assim, mas será que eu preciso tanto ter essa parceria com o Estado, né? Por que essa parceria com o Estado? E aí eu já vi da sua cara que não. E aí eu pensei, e daí você começou a falar, e daí eu anotei a pergunta aqui, mas uma ONG precisa ter fomento público? Aí você falou que não, né? E que as ONGs estavam muito dependentes do fomento público. E aí eu anotei aqui embaixo uma outra pergunta que é, você sabe se o ITS Rio tem fomento público? Sabe o ITS Rio ou nem sabe o que é? Não. Não? Não. É Instituto de Tecnologia Social, alguma coisa assim. É que daí, agora o Marcos diz que conhece, mas não sabe se tem fomento público. E aí, quando você falou disso, me veio uma outra ideia, né? Porque a gente vai lendo as coisas, assim, até eu falei com o Marcos disso uma vez. Vou até anotar. Como chama, João? ITS. ITS Rio, isso. E até eu pensei uma coisa que aí me trouxe. Eu estava lendo essas fake news, essas coisas que circulam no Instituto de Tecnologia e Sociedade. Perfeito, Marcos. Obrigada. Uma coisa que me veio, que circulou numa rede do WhatsApp, de uma tia-avó minha, assim, e eu achei engraçado, né? Que ela falou que existe um cara que é o Jorge Soros, e que o Jorge Soros era o financiador mundial e global do socialismo. É um cara rico e que ele financia o globalismo, essas coisas assim, sabe? Essas ideias malucas que acontecem. E ela falava assim, porque o ITS Rio recebe dinheiro do Jorge Soros, que o Jorge Soros essas coisas assim, que o Jorge Soros financia o ITS Rio, e que o ITS Rio foi uma das pessoas responsáveis. Eu esqueci o nome do fundador lá, mas era uma pessoa que até já fez reportagem para o Fantástico, assim, é um pesquisador em tecnologia. Se o Marcos quiser me ajudar, tal. E daí ele fala assim, porque essa pessoa, ela foi uma das responsáveis pelo Marco Civil da internet, que quer que os estados comandem a vida das pessoas, tal. Mas, assim, tirando tudo isso, toda essa ideia, assim, eu lembro que o que era atacado lá é que coitado, o Leonardo DiCaprio financiou uma ONG para derrubar o Bolsonaro na Amazônia. E que a Mia Khalifa, que é uma ex-atriz pornô, é a financiadora de uma ONG, de um instituto de pesquisa que fez uma pesquisa contra a cloroquina. Então, que as pessoas estavam confiando numa... Mas, assim, o que eu quero resumir, assim, que eu acho que toda essa conspiração chega na ideia de que as ONGs são financiadas por empresas estrangeiras, por fundos estrangeiros que querem comandar o Brasil. Então, eu acho que... Isso, Cristiano Ronaldo contra a Coca-Cola. Mas o Cristiano Ronaldo, ele falou mesmo que não era para tomar Coca-Cola, que era para tomar água, e que isso deu um prejuízo de 4 bilhões para a Coca-Cola, sendo que foram prejuízos já está em 10. Mas assim, bom, eu não quero entrar nesse debate, porque é uma ideia de ficção, né? A própria Bolsa é uma ficção, né? Então, a gente fala tanto sobre racionalidade, economia racional, tal, mas assim, as coisas se circulam. Como que uma empresa perde 4 milhões, sendo que é uma ficção de imagem, né? Só porque o cara falou que tomava Coca-Cola. É só questão de, né, que 2008 foi assim, né? A crise de 2008 foi assim. Uma ideia de que imagens, tal, você
focava em imagem e daí você acaba criando uma bolha a partir de imagens, de ficções, né? Tal, mas né, não quero falar sobre isso. Mas então, essa ideia que eu acho, né, que tem que as ONGs são que as empresas estrangeiras, que fundos estrangeiros estariam investindo em ONGs para destruir o governo do Brasil. O que você acha sobre isso? Eu acho que é uma ideia muito conspiratória, né, Renato? Eu vou responder a sua primeira pergunta. Se precisa receber, né, se uma organização, se uma ONG, ela precisa receber ou pactuar com o poder público? Não, a resposta é não necessariamente. Existem organizações que sobrevivem e mantêm sua sustentabilidade só com parceria pública. Existem organizações... Né? Parceria privada. Não, com parceria pública, só recebendo do Estado, mediante parceria com o Estado, tá. Uhum. Só com o Estado. Então, por exemplo, organizações que cuidam de creches só fazem parceria, por exemplo, eu conheço, só fazem parceria pública, né, com a esfera municipal, e sobrevive só com essa parceria. E existem organizações que não dependem de órgãos públicos para se manter, né? Existe hoje, eu participei de uma parceria com uma embaixada, ela ofereceu, né, um valor para um projeto, e nós participamos desse projeto com essa embaixada e estamos na fase de aprovação. Então, assim, eu estou participando com uma embaixada de outro país com um projeto. Então, não é verba pública. E outras e várias organizações dependem não necessariamente de verba pública. Tem algumas que dependem só de doação, o que também é precário, bem precário. Porque depender só da doação, ela é muito oscilante, né? Existem períodos que as pessoas dão mais e existem períodos que as pessoas dão menos. Então, a resposta à sua pergunta é não. Não preciso necessariamente pactuar com o poder público. Posso ter outras fontes econômicas, econômica é meio e finalidade lucrativa é fim. Então, posso ter outras fontes econômicas para me manter minha sustentabilidade. E quanto à teoria da conspiração, é engraçado, né? Porque é como o próprio um amigo meu diz, né? As entidades, e aí vira a entidade do mal, literalmente, porque fica uma entidade de possuído, de maldade, porque sempre atribuído às organizações, né? É de se parar e pensar por que sempre as teorias que vão derrubar o Estado, que vão, né, trazer a Terceira Guerra Mundial, envolvem necessariamente as organizações. Eu não sei. Vira e mexe, aparecem teorias, mas também existem outras que propagam sobre outras coligações de outros setores para derrubarem outros, para alavancar outros tipos de interesses de determinado grupo. Não sei o que se passa, mas eu acho que existe muito folclore em torno disso, está mais para a entidade do mal, para a entidade mesmo na área espírita do que para nossa tipo de entidade. Mas são muitas associações erradas, mal divulgadas, notícias pela metade. Uhum. Existe um desconhecimento muito grande aí. Eu gosto muito de uma propaganda que teve da Folha, e até faz 30 anos, eu acho, faz mais de 30 anos, não sei, que eu quando estudei publicidade, eu vi isso e me chamou bastante atenção, assim, que foi a ideia de apresentar assim, uma imagem que não dava para saber o que era, e daí, esse homem salvou um país de uma decadência, não sei o quê, o PIB aumentou em 10 vezes, na hora que você via era o Hitler, assim, né? Daí terminava e falava assim, é possível dizer um monte de mentiras só apontando verdades, né?
E aí eu acho isso muito importante, assim, quando a gente fala de fake news, a gente pode estar falando um monte de mentira, um monte de baboseira só falando verdade, né? E assim, esse é o pior tipo de mentira, né? Porque as mentiras que podem ser, assim, que são muito idiotas, tudo bem, mas aí quando você começa a apontar os dados e apresentar aquilo, né? Aqueles dados Sim, para corroborar uma teoria, né? Que no final é sim. uma teoria que não faz sentido, que é pior, né? Não, ali, até respondendo a pergunta, o nome do idealizador é Ronaldo Lemos. Como que eu lembrei? Porque o Gustavo falou Cristiano Ronaldo e eu lembrei do nome do cara. Ronaldo Lemos é o nome do idealizador do ITS Rio. Então, acho que já estamos bastante tarde, né? Acho que a gente pode... O Gustavo falou, opa, eu acho que a gente pode, então, encerrar a nossa reunião, né? Se tiver alguma dúvida, acho que a Renata, né, pode procurar a Renata Sim, estou à disposição. no Qualquer LinkedIn, né? dúvida, debate, sim, Isso. E eu também sou. para entrar em contato com o Instituto, né? Pode entrar em contato comigo, se receber um e-mail, né? Só entrar em contato ali, eu como realizador do evento, né? Mas então é isso, acho que já está na hora de encerrar mesmo, né? Já estamos em 2 horas, foi esse horário que era o combinado, o papo está muito bom mesmo. Obrigado, Renata, obrigado a todos que estiveram aqui. A gente está em 13 pessoas, é um público bastante grande, assim, né? Eu falei tinha 69 inscritos, né? Acabou com 69 inscritos, mas é normal que não seja todos. E aí, se vocês gostarem do papo, gostaram do papo, né? Digo para vocês compartilharem a página, vai estar amanhã na página amanhã no máximo, né? Na página do YouTube, Direito Transdisciplinar em Rede. E é isso, então, agradecer a Renata, agradecer a todos e boa noite. Eu que agradeço muito. O Gustavo falou muito top também. Eu adoro. E se vocês tiverem qualquer dúvida, se lembrarem, eu vou dar uma olhada no ITS, eu tomei nota aqui. Se tiverem qualquer dúvida, se quiserem conversar sobre outro assunto que eu falei, enfim, eu estou super à disposição, aberta a comentários no meu LinkedIn e vamos que vamos, gente. Eu sou apaixonada pelo terceiro setor e espero ter passado um pouco disso para vocês. Estou à disposição aí, João e pessoal do grupo, muitíssimo obrigada, muito contente de estar aqui com vocês. E vocês também, parabéns por estarem aqui até agora, dispondo do seu tempo, generosidade e paciência. Acho que é isso, João. Tá bom, então. Obrigado, até. Tchau. Tchau, gente. Obrigada.